a homenagem, acredito, creio que muito bonita, válida. Eu acho que toda a expressão de amor, de carinho para com o pastor é muito boa. Eu estou ali, os pastores estão aqui, talvez não vi se chegaram antes, mas é muito bom quando a gente recebe esse carinho. Parece que nós, muitas vezes, somos assim meio que frios, mas não somos, nós somos de carne também e osso. E por isso eu dei até esse tema, uma vida preciosa. Vamos falar juntos? Uma vida preciosa. Teve gente que ficou calado. Será? Vamos lá. Num só som, numa só voz. Uma vida preciosa. Você acabou de profetizar sobre a vida do seu pastor, que ele é uma vida preciosa para você. Amém? Você crê nisso? Obrigado, minha irmã, pela gentileza, obrigado. E eu quero aqui, então, nesse breve espaço de tempo, trazer uma mensagem em Atos, capítulo 20. Eu gostaria que você acompanhasse. Eu vou tentar ser sucinto, para não atrapalhar lá depois o jantar, né? Com vocês, com o seu pastor, com os convidados. E espero que também essa palavra, essa mensagem, eu sei que nunca volta vazia, também possa alimentar a sua vida, o seu coração, a sua caminhada em Cristo Jesus. Eu estava vendo pelas fotos que a vida foi generosa com o pastor Acioli, né? Foi, né? Ó, já disseram ali que foi, viu, pastor? Ajudou bastante, graças a Deus. Ele está melhor, eu vejo melhor, porque ele foi bem tratado por vocês. Pode crer nisso. Quando a gente é bem tratado, nossa tendência é melhorar. Em Salmo vai dizer que o rosto, coração alegre, formoseia o... Vamos falar juntos? O coração alegre, o rosto. Olha o rosto dele agora. Está satisfeito, alegre, feliz, né? Atos 20, 24, versículo. Esse vai ser base para a gente falar um pouquinho. Eu sei que o pastor Acioli não está no final do ministério, como aqui, nessa mensagem. Ele está com 17 anos aqui. Também, eu sei que também é novo, está com 53 anos. Está um chiado aqui, não sei se é o microfone. 53 anos, é isso, pastor Acioli? Então tem muita água para rolar por aí, muita vida a ser dada. 58? O apóstolo Paulo, segundo alguns estudiosos, vão dizer que ele perdeu sua vida ou foi para as mansões celestiais dos 59 ao 62. Então tem muita luta ainda aí, pastor. Muito trabalho a realizar. E Paulo aqui, o apóstolo, ele está em Mileto. Chega a Mileto e ele chama os presbíteros que estavam, pastores, presbíteros que estavam, viu, pastor Acioli, lá em Éfeso. Para quê? Para um tom de despedida. Eu sei que hoje não é um tom de despedida, mas a vida de Paulo nos ajuda a também melhorarmos nossa caminhada com o Senhor, tanto pastorais quanto também das ovelhas. E olha o que ele vai dizer no versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja, o apóstolo aqui chama, e se você começar a ler do versículo 17, ele está em Mileto, chega na capital da província, cidade portuária, aqueles que estudam aí a escola, fazem a escola bíblica dominical, uma célula, um PG, já estudaram isso com certeza, e ele traz esses presbíteros justamente para mostrar o quanto ele trabalhou, o quanto ele se dedicou, o quanto ele mostrou diante daqueles habitantes por onde ele passava, as características, as motivações, as alegrias, os sofrimentos. Então ele está numa cidade de 300 mil habitantes aproximadamente, que era o centro da idolatria daquele mundo. A deusa, o que foi criado ali, da deusa Diana, trazia o centro para aquele lugar, né, de idolatria. E então Paulo, mesmo com essas dificuldades, passando por esses lugares,
nós vamos ver que Paulo permanece ali 3 anos. Então, a idolatria recuou, as feitiçarias também pararam, coisas foram modificadas naquele contexto. E isso é o que o pastor faz, muitas vezes, não percebido pela igreja local, mas as pessoas à volta estão vendo a dedicação, o trabalho, e muitas coisas já recuaram aqui em Xerém por causa dos pastores, por causa da instrumentalidade do pastor Acioli, por causa da instrumentalidade de outros pastores, seja lá no Barro Branco, seja lá na Primavera. Os pastores são os atores, são os instrumentos de Deus para modificar situações, mesmo muitas vezes não percebida aos olhos da comunidade ou da igreja, mas Deus está mostrando, Deus está revelando, Deus está transformando, Deus está fazendo coisas que aos olhos humanos são impossíveis muitas vezes de detectar e de perceber. Mas Paulo ali está imbuído em fortalecer igrejas, em plantar igreja, e ele planta ali Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colosso, Hierápolis. Veja quantas igrejas o apóstolo ali plantou. O nosso pastor, o pastor Acioli, está aqui 17 anos, porque assim o Senhor permitiu, porque assim Deus tem um tratado com ele, uma motivação com ele, um pacto com ele, tem algo especial na vida do pastor que tem o feito permanecer neste lugar. Assim como foi falado aqui, não sei por quem, a tendência era ficar 4 anos, e então o pastor já está quebrando esse paradigma. Isso é muito bom, porque vai formatando uma nova geração. Vi aquele grupo de crianças aqui, ministério, né, de crianças. Olha que maravilha, onde tem criança, tem crescimento, tem modificação, tem transformação. Você crê nisso? Eu posso ouvir um amém? Posso, né? Então, na conversa franca com esses líderes, o apóstolo está dizendo: a vida não tem valor em si mesma. Quando nós começamos a querer fazer, querer mostrar aquilo que muitas vezes está no nosso coração, o Senhor fala assim: opa, espera aí, quem decide, quem faz sou eu, é o meu espírito que modifica, transforma e multiplica dentro da casa do Senhor. Às vezes nós temos a tendência de irmos para cursos, congressos, palestras e trazer tudo para o seio da igreja, e a gente vai ver no final que muitas daquelas coisas que nós trouxemos, e estava conversando com o pastor ali, nós acertamos como erramos. Nós temos esse dever também de dizer à igreja: olha, eu errei, mas eu vou continuar. Eu vou me manter firme na minha fé, nas minhas convicções e aquilo que Deus tem dado ao meu coração de fazer nessa igreja. Então não deixe, pastor, de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer neste lugar. Procrastinar também não é uma boa caminhada, mas fazer o que Deus tem para fazer, assim como Paulo fez nessa oportunidade. Então, o que esperar, pastor? Eu faço essa pergunta: o que esperar para esse tempo, nós pastores dessa sociedade que está à nossa volta? Ainda esses dias nós vimos pessoas morrendo porque tomaram alguma bebida porque tinha metanol. Nós vimos também que o whey, em muitas academias, a turma está reclamando porque não tem proteína. Açaí misturado com papelão. Veja, quantas coisas esquisitas, difíceis para nós entendermos essa sociedade que está à nossa volta. Isso desemboca, isso reflete na igreja, onde nós estamos. E o apóstolo tinha a convicção, a certeza daquilo que estava fazendo. Eu penso ainda que as pessoas ainda ousam a viver fora do esconderijo do Altíssimo. Tem pessoas brincando de ser crente, tem pessoas brincando de ser ovelhas, tem pessoas brincando de ser pastores, tem pessoas brincando de serem líderes, mas aqui a gente pode ver um homem que tem se dedicado, porque eu conheço desde que cheguei aqui há 12 anos, tem se dedicado a essa comunidade, tem estudado, continua estudando, procurando oferecer o que de melhor Deus tem dado a ele
para que Ele possa transbordar a sua vida. Você tem recebido da parte do Senhor, através do seu pastor na sua vida? Amém? Amém. Então, por isso, porque Deus usa cada um conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, mas Deus também usa aquilo que de melhor o pastor já tem na sua vida. Nós procuramos olhar sempre as deficiências, as dificuldades, as coisas negativas, mas Deus quer usar nele as coisas positivas, as coisas que levam à edificação e à glória do Senhor. Então, por isso que Ele está aqui. E eu quero aqui chamar a sua atenção para três verdades. O Senhor, em todas as vezes que Ele queria enfatizar alguma coisa, Ele dizia: em verdade vos digo. Porque o Senhor é a verdadeira verdade. A palavra é a verdade. Então, nós vamos encontrar a primeira verdade nesse texto aqui, que eu estou resumindo ao máximo para terminarmos a tempo. A primeira verdade: chamado não é voluntariado, é convocação. Por isso o pastor está aqui desde que foi convocado a estar neste lugar. Meu irmão, aqui não é lugar para voluntarioso, aqui é lugar para aqueles que são convocados pelo poder do Altíssimo. Amém? Se você foi convocado pelo poder do Altíssimo, você vai permanecer, você vai amadurecer e vai frutificar para a glória do Senhor. É o que o pastor tem feito. Então ele é o primeiro exemplo para você. E o apóstolo tinha certeza dessa convicção também. Versículo 24 ele vai dizer: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que ele está querendo dizer? Que é irresistível, pastor, o chamado. Pense naquilo que o pastor gostaria de ter feito na vida, se formado lá no passado, mas ao perceber o chamado, ao perceber a convocação, ao perceber que era algo irresistível, tomou posse disso e está aí até hoje, junto com a sua família, como o maior exemplo que nós vimos aqui. A família pastoral é o maior exemplo da igreja. E ser chamado, pastor, você vê todas as portas abertas, diz Hernan Dias Lopes, mas você só vê uma, a do chamado. Você está vendo várias portas abertas, mas você só olha aquela que está lhe chamando, que é a do Senhor Jesus Cristo. Foi o que o senhor viu, foi o que o pastor viu, foi a que a família pastoral também comprovou e disse: esse é o meu esposo, esse é o meu pai, esse é o meu avô, essa é a pessoa que Deus colocou neste lugar para me pastorear, mas para pastorear outras famílias, outro rebanho. Na caminhada você vê pastores, pastor, querendo ser empresários. Nós conversávamos ainda há pouco, antes do culto, pessoas querendo ser vereadores, políticos. Eu não vejo dessa forma. Há uma incompatibilidade. Ou eu sou pastor, ou eu sou vereador, político ou qualquer coisa. Não em detrimento dessas coisas. Não que seja ruim ser político, ou seja ruim ser empresário. Mas eu acho que enquanto uma jarra está jorrando água, ela está jorrando água pura e cristalina, e essa fonte é gerada pela palavra, a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer como líderes na casa do Senhor. Eu sei que o pastor tinha um sonho, mas esse sonho talvez foi renunciado para estar aqui, para estar junto com a sua família, em meio a vitórias, como foi aqui relatado, em meio a casamentos, noivados, apresentações, mas o pastor permanece aqui para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor por sua vida. Então, o que é o ministério? É você ter o senso de grandeza, pastor, senso de grandeza do ministério. Quando eu penso no ministério, quando eu penso às vezes, e já pensei, pastor também, em fazer alguma coisa, em mudar a rotina, mudar a direção, não é, pastor Luiz Wagner? Aí a gente vê, poxa, o que é mais sublime, o que é mais importante, o que me satisfaz mais, o que é tão importante para Deus, o que me traz alegria, o que me traz prazer, é o ministério, não tem outro.
Às vezes a gente fica pensando na madrugada, orando por ovelhas, e eu estou aqui à base de remédio, falava com o pastor, 3 horas da manhã o Senhor me acordou e eu não conseguia mais dormir, fui para o joelho, fui para a oração, começamos a orar, era 6 horas da manhã, eu estava ainda acordado. E nesse despertar do Senhor para nós, com dor, tomei um remédio, aí sim eu fui dormir um pouquinho. Mas é isso o ministério pastoral, a gente não para, não descansa a cabeça, dizem aos pastores, né? A gente conversa com alguns, que o pensamento parece que não desliga de igreja, 24 horas pensando em igreja. Não é assim? Por incrível que pareça, é isso. Segunda verdade, nós falamos de chamado, agora de desprendimento, pastor. Altruísmo, contanto que complete a minha carreira, que o Senhor, ou que o ministério que recebi do Senhor. Então, ministério não deixa nunca pastor morrer de fome. Não pensa antes no dinheiro. Pense que é o Senhor que está te sustentando aqui neste lugar, pastor Acioli. Nunca vai morrer de fome. Não é o luxo nem a glória que deve atrair o pastor, meu irmão, mas sim a excelência do ministério. Amém, pastor? Açoites, apedrejamento, tempestades sempre alcançam os homens de Deus. O apóstolo Paulo, quando a gente estuda as suas viagens a Troade e a tantos outros lugares, nós vamos ver que tudo isso ele passou. Passou por açoites e, como sendo cidadão romano, ele ainda termina a sua vida decapitado, não crucificado, porque romano não poderia ser crucificado. Então veja como Deus trabalha na vida dos homens de Deus, homens que são dedicados à obra do Senhor. Lá em Minas Gerais, andando com um diácono chamado Miguel, ele muito magrinho, quando cheguei na igreja, eu olhava para ele e falava, era tipo o pastor Gilmar, magrinho assim, todo serelepe, né? Aí ele, pastor, vamos fazer uma caminhada. E aí fomos fazer a caminhada. Rapaz, ele começou a acelerar na caminhada, começou a acelerar, me deixou para trás, eu falei, tá bom, ele está querendo provar a minha capacidade fisiológica, né, e comportamental de físico, né? Aí eu fui melhorando nos horários que ele não podia, eu fazia a caminhada, fui melhorando, e quando se passou alguns meses, eu já estava indo à frente dele, e ele deu um sorrisinho, o pastor aprendeu rápido a caminhada aqui neste lugar. Aí começou a contar, agora eu vou contar algumas histórias. Ele falava que os desbravadores, lá em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, chegavam montados a cavalo, né? E iam com pinguelas, tipo isso aqui, ó, mas como se fosse um abismo, sujeitos a caírem naquele abismo, pastor, com cavalo e tudo, e morrerem. Mas tudo pelo amor ao Evangelho. Ali eles estavam plantando igreja, como existem igrejas hoje naqueles lugares. Desprendimento, sabedoria dos céus, altruísmo, fazer para o outro aquilo que o Senhor tem colocado a fazer na nossa vida. E eu creio que o pastor é um desprendido para fazer a obra do Senhor. É um altruísta por excelência na obra do Senhor. E eu creio que Deus ainda o levará a lugares que você ainda não sabe, mas Deus poderá levá-lo para a glória do Senhor. Então, exemplo do apóstolo, segunda carta aos Coríntios 11, 24, 28, olha o que ele recebeu dos judeus. 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia
o cuidado de todas essas igrejas. Veja, diante de tanta adversidade, o que mais ainda oprimia era, em Paulo, o cuidado de todas as igrejas. Às vezes nós temos o trabalho com o ministério, com os homens, com os jovens, crianças, tantas coisas, mas o que mais nos deixa apreensivo é com o todo da igreja. Eu tenho certeza disso, pastor, mas saiba que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Deus tem te dado vitória e dará muito mais vitória em Cristo Jesus. É só perseverar, pastor. É só as ovelhas atentarem para isso, que o pastor sairá daqui vitorioso. Em nome de Jesus, eu creio. Terceira e última verdade, a paixão. Nós não podemos perder a paixão pela obra. Paixão não é aquela coisa momentânea, é algo que Deus perdura na nossa vida para que nós demos continuidade permanentemente. Para testemunhar, diz no versículo, o evangelho da graça de Deus. Meu pastor, meu amigo, pastor Acioli, veja, a paixão aquece a alma, a paixão traz motivação, a paixão é a única vontade, a paixão é por pregar, anunciar, a paixão é ser boca de Deus para falar às pessoas. O único modo, é a única maneira que nós temos de expressar aquilo que está em nosso coração. Ministério para mim não é um bico. Coloquei aqui na mensagem, pregador tem que pregar com entusiasmo, porque é isso que motiva as ovelhas. Então, dessa forma, Deus estará abençoando sua vida. O apóstolo tinha essa certeza. Veja que ele não parava a sua rotina. E eu posso espelhar isso em Jesus. As suas rotinas eram constantes. E ele parava numa aldeia, daqui a pouco estava indo para outra aldeia, estava realizando milagres, realizando as obras que o Pai o havia comissionado a fazer. Da mesma forma, o apóstolo. Tanto é que ele vai deixar esse legado, vai deixar tantas coisas maravilhosas para nós presenciarmos e vivenciarmos na nossa vida. Para terminar, concluindo, o que nós podemos concluir com esta palavra? Que nós precisamos ressignificar as prioridades. Hoje não é mais como antigamente, diz um cântico, né? E nós não podemos fazer as coisas, infelizmente, que nós fazíamos no passado. Tem muitas pessoas que estão presas no passado. Isso aí traz depressão. Tem muitas pessoas que estão já querendo vislumbrar o futuro. Isso aí traz ansiedade. Então a gente precisa ter equilíbrio e ressignificar as prioridades que têm que ser feitas. Ora, se hoje o ministério com os adolescentes, as crianças, é o que está frutificando, ressignifique, trabalhe com eles, mude aquilo que precisa ser mudado. O que agora é mais importante a fazer? As ovelhas, geralmente, elas dão a dica, elas dão a direção daquilo que de melhor está acontecendo. É como se fosse o jornal, que o príncipe dos pregadores, né, Spurgeon, dizia, olha, você tem que ter um jornal na mão e a Bíblia na outra. Então, é dessa maneira que a gente vai ressignificando os ministérios, a nossa igreja, a nossa vida para a glória de Deus. Comece a entender o coração do pastor, que é mais fácil de entender, do que entender outros irmãos. Muitas vozes, preste atenção nisso, muitas vozes vão estar dentro da igreja, mas a voz que tem que prevalecer na visão pastoral é o pastor, é do pastor. Se o Senhor quisesse dar vários direcionamentos, então não teria o pastor da igreja, teriam vários pastores, mas é do pastor que sai a visão e sai a direção para aquilo que nós precisamos fazer. Segundo, concluindo a palavra, tem que ter coragem, pastor, e eu sei que o pastor tem vislumbrado isso. A coragem não é para poucos, mas para aqueles que são determinados. O apóstolo está dizendo assim no versículo 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei,
pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. O apóstolo tinha certeza que, mesmo sabendo que teria prisões, sofreria, poderia morrer, ele estava convicto e tinha coragem de ensinar o que precisava ser ensinado. Nos dias de hoje, se o pastor não tiver coragem de mudar situações, de mudar movimentos, coragem de muitas vezes expor, muitas vezes contrapor, muitas vezes contextualizar coisas, o pastor perde o fio da meada. E por último, gratidão. A importância da graça de Jesus na vida do servo de Deus produz e gera gratidão ao serviço. Quando nós somos gratos naquilo que Jesus, o nosso Salvador, o nosso Criador nos dá, nós somos gratos no serviço que nós temos apresentado a Ele. Então, pastor, que Deus continue te abençoando. Que Deus continue abençoando a Betel. O ano que vem são 18 anos. Como é que você vai estar até lá? Como ovelha, como líder, como diácono, como alguém que caminha junto com o pastor. E é tão bom ver as manifestações aqui, né, neste lugar, sobre o pastor, pelo pastor. Amém? É bom ver, mas é no dia a dia que a gente vê se isso realmente está funcionando. É no dia a dia que nós vamos ver se realmente tudo que foi aqui delineado, colocado, de maneira até de uma forma emocional falando, também repercute na vida, na caminhada do ministério. Então eu espero que meu amigo pastor Acioli possa frutificar ainda muito neste lugar. E junto com suas ovelhas, sua família, Deus ainda o use poderosamente, não é? E que esse momento que o pastor está vivendo de alegria, como falou ali no gabinete, possa trazer muito mais alegria em nome de Jesus. Eu sei que eu estou vendo ele aí. O inimigo ele está trabalhando para não falar, mas eu vou terminar a minha fala. Eu gostaria de orar pelo pastor, terminando essa palavra. Tentei ser o mais breve possível, tá bom? Em nome de Jesus. E eu quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos, das ovelhas que vieram aqui nesta noite, em nome de Jesus. Pastor, pode trazer sua família? Eu vou quebrar o protocolo. Tem algum problema? Não. Não? Então vamos lá. Pastor Orlando, acorda aí, pastor Orlando. Pastor Orlando, pastor Luiz Wagner, os pastores amigos, pastor Gilmar, cadê? Quem está mais? Pastor Elias, Meireles, por favor. Vamos orar aqui pela família do pastor, né? Se nós viemos aqui, foi para abençoar a vida do homem de Deus. E aí, para mim, pastor na casa de Deus é um soldado também e vai estar orando. A família toda aqui, os netinhos, cadê os netinhos? Todos eles. Já decidiram aí quem vai orar? Deus te coloca no... É o decano? Claro. Está chegando. Vem para cá, a família aqui, ó. Vamos ficar aqui. Ai, que família bonita. Eu vou pedir à igreja para se colocar de pé, por gentileza. E se você, ou for possível, estenda as suas mãos para cá. Pastores, fica do outro lado lá também para a gente. Isso, amém. Isso aí. Amém. Vamos orar então. Deus, nós somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que o tem concedido ao teu filho, pastor Alcioli, 17 anos de ministério. O Senhor caminhando os seus 25 anos, o Senhor te consagrado,
no exercício do ministério. Amém, Jesus. Ó Deus. Eu abençoe juntamente de Zil, suas filhas, Sim, meu Pai. netos. Que seja dia de orações respondidas. Amém, Jesus. Milagres, bênçãos. O Ó Senhor Deus. surpreenda o teu filho Surpreende, Senhor. com a tua graça, com o teu amor, com o teu carinho, com a tua provisão, com teus milagres. Que essa família seja alcançada pela cura, pelas respostas das orações, e com certeza cada uma de suas filhas também intercede ao Senhor. Amém. Junto com Zilda, junto com teu filho Alcione. Os seus amigos e essa igreja Betel se alegra com ele nessa data. Amém, Jesus. Então que as tuas bênçãos aqui nesta igreja seja transbordante em cada família, cada amigo que essa noite se alegra em nome de Jesus, filho, com o teu servo. E assim, Senhor, essa casa, Betel, a tua glória, a tua presença, o teu amor seja sempre aqui de forma transbordante. Ó Deus. Esse povo aqui, Senhor, seja um povo abençoado por ti. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. O privilégio de ter o teu filho, pastor Alcione, na condução desse rebanho. Traga ovelhas que estão mudando para essa comunidade. Senhor. Senhor, que precisam ser abençoadas através desse ministério. Assim seja sempre uma igreja frutífera, abençoada, cumprindo a missão, o ministério, nesta comunidade, nesta cidade. Assim, Senhor, nós oramos e cremos. Ó Deus. Nas tuas incontáveis, infinitas bênçãos. Em nome de Jesus. Pelo teu filho, o pastor Alcione, a sua família, sua igreja, os seus amigos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu posso pedir uma salva de palmas para Jesus, que abençoe a vida do pastor Alcione, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Fico feliz com a sua alegria e o seu aniversário. Amém. Deus abençoe. Amém.